noite, meus amigos. Vamos dar início a mais uma live do Mega Talks com o ex-ministro Henrique Neves. Estamos aguardando ele aceitar o convite aqui para participar. Daqui a pouquinho ele já entra. E o tema de hoje Como sempre, um tema aberto. Tem uma meta, mas a gente vai deixar a meta aberta, né? Na verdade, dobra a meta? A gente dobra a meta. A gente quer falar sobre assuntos relacionados à parte, ao aspecto digital das campanhas, quais são as dificuldades, quais são as novidades. Mas como o ministro tem muita coisa para passar, nós vamos fazer algumas provocações e ele vai passar para nós o que ele acha mais relevante. Acho que ele já está... Chamou outra pessoa e você chamou a minha mãe, cara. Calma aí. A Beth Gomes é minha mãe. Nossa, estamos online, né? Amigo, só um minutinho. Probleminhas técnicos aqui. Henrique, aí. Está entrando já. Olá, ministro. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Ministro, não, pelo amor de Deus, eu sou advogado. Se você fala ministro, o povo não contrata. Eu sou advogado, escritório aberto, aceitando subestabelecimento, procuração. Sem problema. Doutor, confesso que foi combinado, só para o senhor danar conosco. O doutor Diogo avisou Tudo que o bem? senhor já ia dar um puxão de orelha aqui. Como é que tá aí, Goiânia? Uai, tá friozinho, tá um clima bom para tomar um vinho, viu? Ex-ministro. Vocês estão muito perto um do outro, tem que ter 1,5 metro de distância. Nós fizemos o exame de Covid hoje, então estamos certificados que não temos Covid. Nós temos alvará para violar o distanciamento aqui. Para quem não conhece, ex-ministro do TSE, hoje advogado, com escritório aberto, como ele diz. Tudo que ele fala vira jurisprudência, viu, gente? Então, Quem dera. Prestar bastante atenção no que ele vai nos ensinar. Aliás, responsável por uma parte importante da jurisprudência do TSE, né? É bom que o pessoal saiba disso. Então, a gente está falando com uma lenda viva do direito eleitoral e que é advogado atualmente. Voltou para a advocacia, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Lenda viva é coisa de velho, rapaz. Diga. Antes da gente entrar no assunto aqui, advogar e ministro. Qual a diferença desses dois papéis no direito eleitoral? É enorme, é completamente diferente. Eu falo o seguinte, advogado a gente sempre tem razão, então é muito mais fácil. Advogado você pega o cliente, pelo menos eu não sei de vocês, mas aqui no escritório, no meu, eu tenho essa bênção de só ter pessoas inocentes procurando, então a gente pega, faz a defesa e tem um ponto de vista a defender. Se ele não for aceito, é porque o juiz não leu o processo, não entendeu o que a gente disse, a culpa é dele, do juiz, não nossa. Nós fizemos nossa parte. Agora, ser juiz é muito mais complicado. Você tem que ter, eu acho que realmente são pessoas que a gente tem que respeitar, que tem que ter uma vocação, porque você pega aquela situação de dois grandes advogados, duas pessoas que escrevem muito bem, que argumentam muito bem, e pegam o mesmo fato e tem duas visões completamente. E você tem que decidir qual das duas visões está certa, é muito complicado, porque você ouve os argumentos de ambos os lados, é um exercício muito interessante. E do mesmo jeito que você pega uma decisão dos dois lados, representados por grandes advogados, você pode pegar uma decisão de um grande advogado defendendo uma tese, quando você vê que o direito está com aquele que o advogado não sabe explicar que tem direito. E aí é uma agonia maior ainda, porque você não pode se transformar no advogado da parte. Então você tem que pegar quase que a data da petição e dizer que aquele dia, na realidade, é um artigo que ele está citando para tentar dali trazer e aplicar a justiça ao caso, mas obviamente dentro das regras processuais. Tem todas essas características aí. Eu achei muito interessante ser juiz por esse período que eu fiquei lá no tribunal, 8 anos, mas eu gosto de advogar mesmo. O que eu achava mais interessante no tribunal não era nem ser o juiz, porque o juiz eleitoral é uma pessoa que não é bem compreendido, ele não é um juiz normal. Ele não é um juiz cuja função dele seja única e exclusivamente julgar
e decidir as leads. Ele é um administrador, ele organiza as eleições. E essa parte é que eu acho que é mais interessante. Quando a gente fala aqui de eleição 2020, e aí vem história, vai ter ou não vai ter eleição, as eleições elas já estão programadas e preparadas há 2 anos. O tribunal agora, obviamente, está provavelmente discutindo essa questão de adiamento ou não das eleições, mas já tem alguns setores que já estão pensando na eleição de 2022, o que vai fazer para 2022, como é que ela vai ser feita, e assim por diante. Como advogado, eu chegava a fazer eleição é muito simples. Quando eu estive no tribunal, eu vi que é muito mais complicado do que a gente pode imaginar. É a experiência que eu recomendo, eu acho bem interessante. Doutor, o senhor acha a parte administrativa das eleições, o senhor acha mais complexa que a parte jurisdicional? Para quem está lá muito dentro? Mais. É muito mais, porque, por exemplo, uma coisa é você discutir direito objetivo, subjetivo, saber a diferença entre o objetivo e o subjetivo. A outra coisa, por exemplo, numa audiência pública sobre pesquisas eleitorais, aparecem 3 pessoas, 4, um do Conselho de Engenharia dizendo que quem faz o teste para saber se a pesquisa é válida ou não, quem pode atestar a veracidade de uma pesquisa é um engenheiro. Aí aparece alguém do Conselho de Economia dizendo, não, é o economista que faz. Aí vem o pessoal da estatística, aí você começa a olhar uma série de coisas que você não, normalmente no direito você não veria. E você tem que ter esse conhecimento geral. Aí em determinado momento você começa a conversar com os técnicos e descobrir que a urna tem uma limitação da bobina de papel, quando ela emite o boletim de urna, aquele papel, como que aquele papel tem que ser feito? É um papel térmico que tem que durar 7 anos antes de entrar de ser utilizado e 7 anos depois de utilizado ele tem que manter suas características. E aí, quando você vê qual que é a metragem daquele papel, você começa a pensar no boletim de urna, numa eleição onde você tem um número enorme de candidatos, como essa que nós vamos ter aqui em 2022. Porque, no final, você, em tese, tem que emitir boletim de urna várias vezes. Você emite a 0ª no começo, para mostrar que não tem nenhum voto dentro da urna, e no final da eleição você emite vários boletins de urna, que um fica fixado no local de votação, o outro vai acompanhar a urna, o outro vai ser entregue para o fiscal, só que aí os outros fiscais podem também sair pedindo. Só que isso tem um limite físico. Então são coisas que a gente não tem ideia de como funciona, e parece um detalhe mínimo, mas você imagina o escândalo que um fiscal fará se ele no dia falar que ele não tem direito de receber o boletim de urna, apesar do que hoje os boletins são impressos com QR Code, que basta qualquer celular clicar ali no QR Code, você vai direto para a página do TSE, inclusive para conferir aqueles sonhos, aquelas fábulas de que o boletim dizia uma coisa e o tribunal totalizou outra. Isso hoje qualquer eleitor vai com celular, com smartphone, lê o QR Code que você vê exatamente quanto é que chegou lá no TSE. E o pior é que essa discussão ainda perdura até hoje, né? Até hoje. Todo mundo... É uma discussão muito fácil que a gente deve ver, né? Mas é bom, porque eu acho que a gente tem que aperfeiçoar também o sistema. Quer dizer, a gente tem que estar... A gente não pode parar, a gente não pode chegar em determinado momento e falar o seguinte, a urna eletrônica é a melhor do mundo, portanto nunca mais... Ela foi, sim, fundamental, essencial quando foi criada, acabou com uma série enorme de fraudes, que eram as fraudes do mapismo, quer dizer, você era aquela fraude que o comerciante conhece bem. A nota fiscal que entrega para o consumidor tem um número e a nota fiscal que fica no talão tem uma quantia muito menor. Então fazia isso. O boletim de urna que estava ali era um, que chegava no tribunal era outro. A identificação do eleitor era completamente todo mundo, uma pessoa votava por 5, 6 vezes. Então a urna eletrônica conseguiu terminar com isso. Mas a gente não pode só dizer, conseguimos, tem que evoluir. A gente tem que ter uma urna mais versátil. Ela não pode ser só versátil, ela tem que ser resistente. A urna hoje, ela é testada, ela tem um teste de queda. Você põe, não sei, se é 1,5 m, 2 de altura, e solta a urna no chão. Ela tem que cair e tem que permanecer funcionando. Então, mas a gente tem que, vamos dizer, evoluir, pensar. Muita gente agora vai começar a falar de votação por celular. Eu acho que é importante essa discussão. Não dá para a gente implementar correndo,
porque momento de eleição não é o momento de fazer experiência. Assim, você tem que testar. A urna, quando foi feita, ela começou em duas cidades. Depois ela passou para um número maior de cidades. Depois para um estado. 3 estados. Levou umas 4, 5 eleições para ter no país inteiro. Não dá para fazer uma coisa corrente. Você tem que fazer um piloto, verificar como funciona. Também, né? Biometria, a mesma coisa. Isso, e todo mundo lembra, no começo da biometria, as filas que ficavam porque alguém falava que era para passar a mão na testa e que melhorava a leitura, a urna ficava... tinha uma poça de óleo em cima da urna que não fazia ela ler mais nada, né? Se a gente já teve problemas no apoiamento de criação de partido, imagina para fazer um voto, para verificar a autenticidade desse voto por internet, outras formas, né? É um caminho longo que tem para isso, né? O problema da internet é uma grande dificuldade que você tem, é a questão do sigilo. O que garante que no momento que a pessoa está votando, ela não está, do jeito que eu estou falando aqui com os senhores, e pegando aqui ao lado uma nota de R$50 e concluindo meu voto. Mas ela, por exemplo, em alguns países, mas eu acho que isso tudo a gente pode evoluir e achar soluções para contornar isso. Eu dou um exemplo que foi num país muito menor, não deu certo lá quando fizeram, não sei se foi Moldova ou Montenegro. Eu vi num seminário internacional e achei muito interessante. O documento de identificação do 99% da população é o passaporte. Então eles criaram um kit onde você colocava um suporte para o passaporte, a pessoa colocava o passaporte ali e a máquina lia. E aquilo dali não tinha um título de eleitor, o passaporte servia para tudo. A partir do momento que lia, entrava em contato com a central de eleições e dizia: o eleitor Henrique está aqui nesse local, ele vai votar aqui. E aí você votava e a máquina dizia: ele votou. Por que eu estou dizendo isso? Que é um jeito de você utilizar a internet. Hoje, a urna não tem nada a ver com a internet. Então a gente tem as sessões eleitorais nos nossos locais, no colégio, você tem que ir lá de 8 às 5 horas da tarde. Pode ter fila, pode não ter fila, mas você não pode sair mudando em cima da hora onde você quer votar. Você pode até, com antecedência, pedir o voto no trânsito, em outro local, que também a justiça vai determinar, local tal. Mas a partir do momento que isso... Por que isso funciona? Porque a urna, ela diz quem são as pessoas habilitadas a votar ali. Então, se eu chego numa sessão que eu não tenho, o código até traz algumas regras dizendo que o juiz eleitoral, por exemplo, poderia votar em qualquer urna. O candidato poderia votar em qualquer urna da cidade. São as regras da votação em papel. Hoje, com a informática, não tem como. Porque a urna tem o nome dos eleitores e, se não bater a identificação biométrica ali, ela não abre o módulo de votação. Mas é tudo interligado. O módulo de identificação e de votação são interligados, mas eles não têm nenhuma conexão com a internet. Se a gente, por exemplo, conseguisse arranjar uma fórmula de soltar, de deixar o módulo de informática, de votação, isolado, sem nenhuma possibilidade de hackeamento, de ser colocado na rede. Mas se eu tivesse da identificação na internet, eu poderia permitir que as pessoas votassem em locais. Eu botava 10 urnas num shopping, 15 urnas em outro local, as pessoas poderiam, não teriam que ir naquele local certo, específico, para votar. Elas poderiam votar em qualquer local. A partir do momento que a máquina identificou biometricamente que eu estou aqui em Brasília, no Parque Shopping, e vou votar ali, a máquina, se eu tentar sair dali e ir para o Taguatinga Shopping, e tentar votar lá de novo, a máquina vai falar: esse daqui não libera, porque esse daqui já votou. É o que nos outros países, de uma forma muito rústica, sempre se fez com a pintura de dedo. Quem já cobriu eleição fora do país, aqui a gente não tem isso. Mas você verifica muitas vezes que a pessoa, depois de votar, tem que mergulhar o dedo numa tinta que leva 24, 48 horas para sair. Então metade da cidade tem um dedo pintado, porque isso significa já votou. E de certa forma, em alguns locais, isso serve até como um orgulho da pessoa. Usa para mostrar: eu já exerci a minha cidadania. Bacana. Doutor, primeiro mandar um abraço ao doutor Luciano Hanna, que acabou de entrar aqui, foi nosso convidado
numa live anterior. Vocês Acho que foi deram a primeira prato? live com convidado. Foi do... Vocês deram um prato de piqui para ele? O Luciano é muito fácil de você resolver. Você põe um piqui do lado, ele começa a tremer. A gente convenceu ele a fazer a live com um prato de piqui, inclusive, me parece. Tá vendo? Tô O falando. pessoal forneceu para ele, aí ele aceitou o convite. Nós servimos aquela rabada que ele serviu para nós aquela vez, viu? Doutor. Doutor Henrique, eu quero perguntar para o senhor, se a gente não fizer essa pergunta, o pessoal não bate na gente depois aqui. Adiamento de eleição. O senhor que está em Brasília, mais próximo, o senhor acredita que vai acontecer adiamento, que não vai? Como que está esse clima para isso? Um panorama. Se vai acontecer ou não, eu não sei. O que o tribunal diz, o ministro Barroso tem dito em todas as manifestações, é de que em junho vai se verificar se haverá condições ou não da eleição ser realizada. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, eu acho que a eleição tem que ser realizada no primeiro domingo de outubro, como determina a Constituição. Eu acho que, primeiro, nós não sabemos como vai estar o país em outubro. Quer dizer, então, eu não posso dizer que eu vou adiar a eleição por 20 dias, porque eu não sei. Se eu não sei como é que vai estar em outubro, como é que eu vou saber como é que vai estar em novembro? Como é que eu sei como é que vai estar em dezembro? Se passar de dezembro, aí vem outro problema de que quem é que fica no cargo? Quem prorroga mandato, não prorroga, o que eu acho que seria péssimo para a democracia. Hoje teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal muito importante, onde se discutia se poderia ou não ser mitigado os prazos de filiação e de desincompatibilização por conta da pandemia. E foi unânime em se dizer que não, que os prazos estão estabelecidos em lei, estão estabelecidos na Constituição e são mantidos. 2 ou 3 ainda fizeram uma ressalva de que se o Congresso, devidamente instruído, ouvindo a Justiça Eleitoral, se tiver um problema ou outro, o Congresso pode ter uma regra ou outra. Mas eu, particularmente, volto a dizer, opinião minha, se você for a uma farmácia hoje em dia, ou uma padaria, você tem mais de 300 pessoas que frequentam aquele local por dia. E frequentam com uma orientaçãozinha, assim, use máscara, ou não evite aglomeração, alguma coisa assim, certo? Mas, supermercado. Agora, se você tem uma orientação, e que aí não são os juristas que têm que dar essa orientação. Quem dá essa orientação são sanitaristas, são os médicos. Se você ouve esse pessoal, se em outubro precisar, e falar o seguinte, como foi feito na Coreia do Sul, põe filas com 1 metro de distância marcado no chão para ninguém ficar perto, luva para o eleitor, água sanitária, todas as precauções necessárias. Agora, isso quem tem que dizer o que é necessário são os sanitaristas, porque a gente pode achar, de repente, ter botar o sujeito lá de escafandro para não deixar o mesário, ou achar que uma máscarazinha de pano resolve. Então, a gente não tem essa noção do que pode ou não pode ser feito. Agora, a gente tem concentrado muito nesse problema, que eu acho que é o que a Justiça Eleitoral está pensando, que é o dia da eleição. Se materialmente é possível realizar, se operacionalmente é possível realizar a eleição. E você tem toda a questão anterior, da questão da propaganda eleitoral, da organização, realização de convenções. Então, são uma série de questões que também a eleição não se resume em um dia. Assim como a democracia não se encerra no dia da eleição, a democracia é um processo constante, tem que ser examinado diariamente, tem que ser exercida diariamente. Isso eu acho uma coisa que a gente, no país... Vocês lembram quem vocês votaram para vereador na última eleição? Bom, vocês devem ter votado em cliente, né? Mas com não pode falar com alguns, a maioria... mas a maioria das pessoas não lembra e quando lembra, se você perguntar o partido, aí se desespera, porque a gente... E eu acho que é uma coisa que o brasileiro tem que crescer nesse sentido. Quer dizer, se eu dou meu voto, eu dou um mandato, eu dou uma representação. Então, se ele é meu representante, eu tenho o direito de ir lá e perguntar, o que você está fazendo? Você não está fazendo isso por quê? Você prometeu isso, por que você faz aquilo? Ele não pode encerrar essa cobrança. Temos que ter novas e boas regras de accountability para que a pessoa não precisa, vamos dizer, ela não pode ser condenada porque tomou uma decisão ou outra.
Mas ela precisa explicar por que que essa decisão foi tomada, para que o eleitor possa, inclusive, saber, não, acho que essa decisão é interessante e vou votar nessa pessoa novamente. Ou não, quer dizer, então a gente tem que ter um engajamento maior. E época de crise é a época que a gente mais tem que respeitar a democracia, onde ela mais vai se fazer necessária. O Estado, ele existe para a defesa do cidadão. Porque senão, para que o Estado? Só para manter os cargos? Não, ele está lá para servir o cidadão. E se é a hora que o cidadão mais precisa é essa, o Estado tem que servir. Agora, isso traz uma série de outros conflitos. Tem o problema de condutas vedadas, isso vai ser uma grande confusão. O que pode não pode ser feito nesse momento, porque você tem a lei proibindo transferências, por exemplo, voluntárias entre órgãos da federação, quer dizer, o Estado não pode fazer uma transferência voluntária de recursos para o município. E, obviamente, a própria legislação, ela sabe, em vários dispositivos, ela estabelece que em casos de calamidade reconhecida, a regra não se aplica. Mas não se aplica, mas tem que ser supervisionada pelo Ministério Público. Do mesmo jeito que a gente tem que preservar ao máximo os direitos políticos, os direitos fundamentais das pessoas, e aí quando eu falo, por exemplo, de propaganda, é uma coisa que ninguém percebe muito, mas a propaganda não é um direito do candidato, a propaganda é um direito do eleitor. É o eleitor que tem direito de saber quem são as pessoas que estão concorrendo. Porque se eu tenho que fazer uma escolha entre 10 pessoas e só duas aparecem, só duas dizem, um é a favor do aborto, o outro é contra o aborto, eu tenho que fazer minha opção entre essas duas, porque eu não sei o que as outras 8 estão falando. Dentro dessas 8, pode ser 4 para um lado, 4 para o outro, mas pode ser que cada um tenha uma concepção diferente. Alguém pode ter uma nova e fabulosa ideia que eu faço, poxa, eu nunca pensei nisso, eu vou votar nesse sujeito porque eu acho que essa ideia é boa. Agora, se eu não sei o que ele está dizendo, como é que eu vou saber exercer o meu voto? Então, a propaganda é uma coisa que a gente tem que ver também pelo lado do eleitor. E o Estado também, voltando à questão da conduta vedada, a gente tem que ver de acordo com a necessidade. O que não pode ocorrer é hoje a pandemia servir de uma capa para qualquer coisa. É a mesma coisa de inegibilidade de licitação. Quando você tem lá que a calamidade é um dos motivos para você não exigir a licitação, ela diz, desde que a licitação esteja relacionada com o objeto, com combate à calamidade. Um enfrentamento. Então, se eu tenho hoje uma pandemia, eu tenho que flexibilizar todas as regras para algo que seja voltado à pandemia. Eu não posso flexibilizar, por exemplo, está tendo uma pandemia, então vamos dar um aumento para todo mundo poder comprar televisão. Agora aqui nós vamos vender televisão ou fazer doação de televisão, alguma coisa assim. Mas é importante, já como advogado, alguém já pensaria, não, é importante a televisão para a pandemia, para ele saber o que está acontecendo, ter informação, mas a gente sabe que também não adianta nenhuma tentar uma grande... algumas teses são muito criativas, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Tem que evitar o oportunismo, né? Também Exatamente. Não achar que isso vai ser um caminho para irregularidades, né? É o sujeito, por exemplo, que está fazendo a doação com o celular, tirando foto e postando, e depois que tira a foto ainda vira para você, não esqueça de mim. Você vai fazer a doação? É porque é filantropia. Então você não faz selecionando fulano, ciclano ou beltrano, você faz de uma forma geral, você faz para quem precisa, e normalmente quem faz não aparece tanto, né? Então, a propaganda de que eu estou doando, tudo é algo que pode ser examinado com um certo cuidado. Pegando um gancho, doutor, do que a gente estava falando aqui de campanha, de pré-campanha já, com o advento da legislação que mudou o nosso tempo de campanha, de fato, nós acabamos com aquela campanha longa, mas nós criamos o fato da pré-campanha. Qual que é a visão que o senhor tem dessa mudança? O senhor acha que isso melhorou? O senhor acha que isso piorou? O senhor acha que nós precisamos de regulamentar essa pré-campanha para que ela seja melhor dirimida? Qual a visão Não, que o senhor tem? eu acho que a gente já tem regra demais. A gente tem uma certa vontade de regulamentar tudo.
e algumas coisas não são regulamentadas. Candidaturas não são coisas que nascem espontaneamente, não é inopino, de uma hora para outra a pessoa é um candidato, é uma pessoa com isso. Candidatura pressupõe uma vida dedicada à política, onde a pessoa participa de movimentos, participa de eventos, participa de alguma coisa, faz parte de uma administração, é crítico da outra administração, e vai, ao tempo, se desenvolvendo e angariando condições para poder chegar à disputa e ser um representante popular. Então, a partir do momento que a gente restringe demais a propaganda eleitoral, a gente tem o problema de fazer o seguinte, ó, eu não posso ter uma visão muito rígida, no sentido de que só posso saber quem são os candidatos a partir do dia 16 de agosto e só posso discutir política a partir do dia 16 de agosto. Não. Eu acho que a gente tem que ter, e eu acho que foi isso que o Congresso fez, né, quando criou o artigo 36A da lei, dizendo o seguinte, ó, uma coisa é a pessoa ser candidata, pedir voto e se apresentar como candidata e tentar convencer a população através da entrega de suas propostas, dizendo, meu número é tal, votem em mim. Isso realmente só pode ser a partir do dia 16, porque é uma regra que tenta equilibrar e dar igualdade a todos os candidatos, ou seja, a partir do mesmo dia, todos podem começar, ninguém pode começar antes e ninguém pode ser impedido de começar naquele dia. Então, quando se marca uma data, é para se ter igualdade no início. Agora, daí para trás, é óbvio que você não pode fazer atos de campanha eleitoral mesmo, você não pode sair pedindo voto, que é o que está na lei. Mas eu acho que cuidar da vida democrática, debater, fazer democracia, isso faz parte da democracia. Eu não posso suspender Voltou. Eu estou bem? Voltou? Eu não posso suspender o país, a discussão política. Eu já vi, por exemplo, casos em que prefeito municipal de ser punido pelo artigo 73, baixou um decreto dizendo o seguinte, é proibido discutir política dentro da repartição. Quer dizer, você pega e começa a ter... Tá certo que a repartição não é local para você fazer comícios, para você defender a história dos candidatos. Agora, se uma pessoa, num cafezinho, está discutindo e fala, poxa, eu acho melhor fulano de tal do que o cicrano, eu não posso aplicar uma sanção a essas pessoas porque elas estão debatendo política. Quando você senta na mesa de bar, eu sei que vocês de vez em quando frequentavam pelo menos, o que se fala? Ah, não, o presidente Bolsonaro não está agindo bem. Não, o presidente Bolsonaro não está agindo bem. Tudo isso é uma discussão política. Tudo isso é uma discussão democrática. Vai ter opinião de um lado ou do outro. A gente vive um momento terrível, que é um antagonismo, em que cada uma das pessoas tem a sua verdade e não está querendo muito ouvir a verdade do outro. E não se deixa sequer influenciar por algum argumento que mostre que a sua verdade não é tão cristalina assim. Isso é um outro problema que a gente tem, que é um problema de desenvolver tolerância e readquirir a arte de divergir que a gente perdeu há muito tempo. Então, nós temos que ter um certo cuidado nesse momento. Mas eu tenho que deixar as pessoas conversarem naturalmente. Agora, o que não pode ser feito é o sujeito começar a utilizar coisas que ele não teria normalmente acesso. Ele, por exemplo, contratar distribuição de outdoors. Essa questão de outdoor foi até julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral com um raciocínio que eu acho interessante, mas eu tenho alguns pontos a considerar. O que o tribunal decidiu é que o que você não pode fazer durante a campanha, você não pode fazer na pré-campanha. Então, o tipo de propaganda que é proibido durante a eleição, como outdoor, showmício, também seriam tipos proibidos antes da realização, antes do registro de candidatura. O problema é que eu acho que tem uma análise anterior. Se eu tenho um outdoor, como sempre foi a jurisprudência da vida inteira, Feliz Dias das Mães, assinado fulano, isso nunca foi considerado como propaganda eleitoral. Não existe uma definição clara na legislação do que seria a propaganda eleitoral. O ministro José Eduardo Alckmin até tem um acórdão famoso
do século passado, espero que não esteja ouvindo, mas que dizia que a propaganda era aquela que a pessoa se apresentava como a mais apta a um cargo e promovia suas qualidades e havia relação pessoa, cargo e eleição, os 3 elementos, e mostrava que ela seria a mais apta. Depois disso evoluiu também para o tipo da propaganda negativa, que seriam com esses 3 elementos, mas ao invés de dizer que ela é mais apta, é aquela propaganda que ele diria que é a pessoa menos apta ou a crítica. Agora, você veja, os jornais falam sobre política de manhã, tarde e noite, exercem as críticas, fazem, e é necessário para a democracia que o jornal tenha isso. Robert Dodd já dizia que quanto maior o número de fontes de informação, melhor será a capacidade de decisão, porque se eu tenho só uma fonte de informação, tenho só um canal de televisão estatal, só um jornal estatal e só uma rádio estatal, eu só tenho uma informação. Só chega o que aquele grupo de controle naquele momento vai querer que eu ouça. Agora, se eu tenho várias fontes de informação, várias pessoas criticando ou não, eu posso ouvir diversas opiniões para formar a minha. O problema que eu volto a insistir na questão da propaganda antecipada é que tem que se verificar primeiro, é propaganda? Então, o meio é proibido, outdoor. Mas o que tem dentro desse outdoor? É uma foto de Feliz Dia das Mães? E aí, por conta disso, eu vou dizer que é propaganda antecipada? Mas você não tem o pedido de voto. Eu acho até que poderia ser o seguinte, se tem o outdoor e aquele outdoor caracteriza a propaganda eleitoral, a sanção pode ser até aumentada. Você tem aquela margem de 5 a 25 mil reais. Então, se você está... Primeiro você tem que ver se está cometendo um ilícito, ou seja, está realizando propaganda, como a lei determina. Ou seja, com pedido expresso de voto, ou pedido implícito, que uma frase indubitavelmente mostre que a pessoa está querendo o voto. E, além disso, há um meio irregular, que não poderia ser utilizado na campanha, você pode majorar. Agora, acho que toda essa discussão na realidade, vamos dizer, o clímax que a gente tem hoje. A discussão de tudo é propaganda antecipada. Alguns jornalistas, ou a maioria das pessoas que não são da área, falam que é crime eleitoral e acham que vai ter uma grande repercussão. E aí vai ter uma grande repercussão o quê? 5 mil reais? De multa? 5 mil reais de multa. E vocês sabem para onde a multa vai? A multa vai para o fundo partidário. Para o fundo partidário. E depois ela volta para todos os partidos, menos para aquele partido que não foi multado. Então é uma questão de circularizar o dinheiro. O dinheiro vai lá e volta, porque se todos são multados, todos acabam recebendo de volta. Eles não recebem a multa que eles pagaram. Mas aqui os outros também foram multados, acabam compensando aquela que ele pagou. Então é algo que a gente, até a destinação dessas multas é algo que poderia ser tratado numa eventual reforma da legislação para que se desse uma destinação mais importante, não que os partidos não sejam importantes, mas eu acho que se é uma sanção, que fosse aplicado na educação, nas escolas judiciárias eleitorais, em diversas áreas que a justiça eleitoral, até em último caso, até pelas próprias fundações dos partidos políticos para promover os cursos e as pesquisas que estão previstas em lei e que tem que ser realizadas pelas fundações. Então, doutor, nós temos, é uma situação. Agora, eu particularmente. Não, só para encerrar esse ponto, pode concluir. Eu particularmente, nesse ponto, eu não gosto nem sequer da palavra pré-campanha, porque parece que é um período em que é permitido realizar alguma coisa como se fosse uma campanha eleitoral. Eu acho que se tem um limitador, que a gente tem que considerar que é um período democrático, é um período onde as pessoas falam e discutem política da mesma forma. Se for resolver eventuais irregularidades, elas não têm que ser resolvidas pela multa de 5 mil reais. Ela tem que ser resolvida naquele caso em que o sujeito não tinha absolutamente nada, não era conhecido na cidade, e começou a fazer churrasco e distribuir carne de graça, e começou a fazer distribuição de sopa e distribuição de leite, como em casos antigos aqui de Brasília, onde a discussão é abuso do poder.
que esse pode ocorrer em qualquer momento, ele não precisa ocorrer, ele não ocorre só depois do registro candidato. Então, se a pessoa abusou, se ela utilizou uma quantidade de recursos muito acima do que seria minimamente admitido, ela vai responder por abuso de poder econômico. E aí a consequência é a cassação do registro ou, eventualmente, do mandato, se a pessoa tiver sido eleita e a ação não tiver sido julgada até lá. Mas diga, vocês falaram que tem algumas perguntas aí? Não, foi até por isso que eu fiz essa provocação, doutor. Como a gente não tem um regramento do que é permitido e do que não é permitido, o que os eleitores, os candidatos sempre reclamam, mas se a gente fizer, a gente vai estar passível de multa e a gente não tem o norte, por exemplo, se pode impulsionar, se não pode, se pode o efeito outdoor, por exemplo. Impulsionar, por exemplo, você pode tirar por um parâmetro. Impulsionar você não pode, a meu ver, é propaganda. Isso aí. Porque quando você pega a arrecadação, o crowdfunding, que começa amanhã, no dia 15. O que é que ele está bebendo? Mostra aí. Eu tenho que denunciar essa situação. Levanta seu copo aí. Olha a denúncia aqui. Eu estou tomando água. O doutor Diogo aqui resolveu tomar uma cerveja. É bom, é para animar as perguntas. Mas o que eu estava falando, a web crowdfunding Todas as vezes começa... que eu encontrei com o senhor, nós vamos tomar alguma coisa depois. Eu falei, eu vou tomar uma junto. O senhor expõe o doutor, convidado. Antes que você não mexe no meu passado, porque eu não mexo nos seus armários, que fica tudo tranquilo. Não vamos revelar nada aqui, não. Não é, estamos impulsos aqui. Vamos dizer aqui, vamos voltar à questão do web crowdfunding. Ele começa amanhã, no dia 15 de maio. A partir de amanhã, os candidatos podem, os pré-candidatos ou pessoas que queiram disputar a eleição, podem começar a arrecadar recursos pela internet. Uma regra que é interessante é que está nas resoluções do TSE, a partir de amanhã já podem ser iniciadas campanhas para a divulgação de arrecadação. E aí, obviamente, a pessoa tem que ter uma atenção. Eu lembro, por exemplo, na campanha do ano passado, da última eleição presidencial, salvo engano, o Ciro Gomes, ele fez um vídeo perfeito, porque ele não falava, ele só falava, eu preciso de dinheiro para poder concorrer, esse dinheiro. Ele contava toda a história exatamente do jeito que era a lei e conseguia se expor ali de uma forma muito inteligente. Então, quer dizer, você pode ter essa campanha, mas essa campanha ela não pode ser impulsionada, ela não pode ter, por exemplo, disparo em massa. O disparo em massa é algo que foi proibido, não é todo mundo que percebeu, mas as resoluções elas proibiram o disparo em massa em qualquer momento. Antes da eleição e durante a eleição. Internet você não vai poder ter disparo em massa. O que é disparo em massa? É você contratar uma pessoa para transmitir a mesma mensagem para milhares de outros, uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Então isso foi mais ou menos equiparado ao telemarketing. Então a resolução do TSE estabelece que isso não pode realizar. O senhor ia falar do impulsionamento, não terminou. Não, é essa questão do impulsionamento. Aí você tem como parâmetro, se eu não posso fazer um impulsionamento para a campanha de arrecadação, em tese eu não posso fazer impulsionamento para nenhum ato de propaganda antecipada. Agora, volto à questão da galinha e do ovo. O que nasceu primeiro? O que é necessário? É propaganda ou não é propaganda? Porque impulsionamento, todas as pessoas têm nas suas redes sociais. Quer dizer, eu não uso, eu uso pouca rede social. Eu uso mais o WhatsApp e tem hora que eu fico doido com ele. Mas as redes sociais, você tem uma série de formas de impulsionamento que as pessoas durante a vida vão fazendo. Agora, o que está sendo impulsionado? Isso é que eu acho que tem que ser verificado. Eu estou impulsionando uma crítica ao governo. Como é que eu vou tolher o direito de alguém criticar o governo municipal, estadual, ou federal, ou próprio estrangeiro? Você veja como é que a gente tem uma quantidade de regras que a gente tem aqui no país. Nada pode ser feito, nada pode ser transmitido, tudo é proibido, as convenções partidárias que você tem que fazer, mas no dia seguinte você tem que divulgar, mas
a realização da convenção não pode ser transmitida. Você pega as eleições americanas, que a gente está vendo lá, as discussões agora, que eles vão ter eleição agora em 2020, você já sabe quem são os candidatos que eles estão pedindo votos há um ano e pouco. Eu lembro, por exemplo, na última eleição, quando foi a Hillary e o Trump, salvo engano, né? Agora posso estar até confundindo. As convenções partidárias que selaram a candidatura, a pessoa foi escolhida para disputar pelo Partido Republicano, pelo Partido Democrata americano, elas foram transmitidas ao vivo, inclusive para o Brasil, com discursos. Imagina se vocês pegam uma convenção de Goiânia e transmite isso ao vivo, pela internet que seja. Eu estou dizendo que foi transmitido ao vivo pela televisão. A CNN transmitiu para o mundo inteiro. Imagina o que acontece se vocês pegam uma comissão aí e transmitem pela internet. Aí no dia seguinte é abuso de uso de meio de comunicação social, é propaganda irregular, é abuso. Acabou, anulou a convenção porque aquilo dali ela foi transparente demais. Como é que a gente pode chegar a uma situação dessa em que quando a transparência é demais as coisas acabam sendo ilegais? Todo respeito, eu acho que a gente tem que repensar. Agora, tudo isso são críticas que eu faço, mas não é o momento de mudar nada. As regras estão aí, a eleição, eu espero que seja no primeiro domingo de outubro, como eu já falei, e não dá tempo da gente sair mudando regra, não. Já tem gente que fala, aquela história que a gente falou de votação por celular, vamos fazer isso agora para... Gente, mudar a eleição, se eu fizer a eleição em 2 dias, eu já tenho que procurar toda a parte técnica do tribunal e perguntar o seguinte: o programa que já está sendo desenvolvido há algum tempo, 6 meses antes, ele entra para os partidos políticos já começarem a acompanhar o desenvolvimento do software da urna. Ele admite que a urna funcione em 2 dias diferentes? Ele admite que a urna funcione, por exemplo, uma funcione no dia 4, outra no dia 11? Em tese, eu imagino que sim, porque eu tenho a mesma urna funcionando para o segundo turno. Mas eu não conheço informática o suficiente para saber se é fácil trocar essa linha e permitir essa alteração, ou se isso vai ser uma catástrofe e vai gerar um problema que não dá tempo de ser realizado. Uma mudança micro dessa, né, geraria já um monte de questões, né? Essa urna vai pernoitar lá, como é que vai fazer, né? Como é que fica? Tudo no direito eleitoral, a gente tem que lembrar que é um sistema. E aí, para quem não é da área, a gente lembrar a mesma coisa como se fosse o sistema de arrefecimento do carro. Se você mexe na mangueira de água, troca, aquilo pode dar uma repercussão na bomba de água. Se você troca um parafuso na bomba de água, pode dar uma repercussão no radiador do carro. Então, quer dizer, não adianta, se você trocar uma coisa, você tem que pensar qual que é a repercussão que isso tem que ter em todo o sistema. A questão da data das eleições, se você trocar 4 dias, você já tem um problema tremendo. Porque hoje, todo mundo que foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico, a linha D, ou cassado o registro, a linha K, né? L, agora o 41A, por exemplo, é K, né? Acho que conta 8 anos da data da eleição. Então, como a eleição lá atrás foi no dia 7, a inelegibilidade daquele pessoal de 2008 vai terminar no dia 7 de outubro deste ano. Só que a eleição vai ocorrer no dia 4. Ou seja, no dia 4, eles estarão inelegíveis. Se eu altero a eleição 4 dias, aí você já cria um problema. Bom, no dia da eleição, eles estarão elegíveis. Aquelas pessoas que foram condenadas lá poderão concorrer. Então, o que eu estou dizendo é só um detalhe que você muda aqui, você tem uma repercussão em todas as áreas. Temporal que você já traz um monte de gente que não estaria em situações normais, né? Exatamente. Doutor, eu queria mandar um abraço para o doutor Vandir Alain, que está aqui agora na nossa live. Outro para ele. Seu amigo, né? Tem uma live dele daqui a pouquinho, inclusive às 20 horas, então, com outro especialista também, doutor Alexandre Basílio. Enfim, está tendo muita informação chegando, então o pessoal pode acompanhar também. O Alexandre sabe das coisas.
Ele sabe muito. Principalmente dessa parte aí da informática, de tudo. Isso. Mandar um abraço pro Murilo Chaves, pro Diogo Ferreira, o pessoal que tá aí, todos os conselheiros da OAB Goiás aqui. Essa aqui é interessante de fazer, Murilo. Nós tem algumas perguntas aqui, doutor. Faltam poucos minutos, 12 minutos. Vamos lá. E nós temos sempre de passar as perguntas que as pessoas nos perguntam, vamos continuar com essa regra aqui. Pode fazer que eu vou responder todas, depende. Porque agora o senhor é advogado, o senhor não tem nenhum, né? Depende do lado de contratar, mas vamos rápido aí para dar tempo. Depende de contratar. As convenções, doutor, o TSE inclusive já se manifestou, se não me engano, ontem, a possibilidade de fazer convenções virtuais. O senhor acredita nessa possibilidade? Dá problema? O que o senhor vê? Não, eu acho que tem jeito de ser feita. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Grande maioria dos municípios brasileiros, infelizmente, são comissões provisórias, né? São comissões que vão fazer essa convenção. Então, quando a gente cria e fala sobre a convenção, a gente tem aquele problema que é o seguinte, não, eu não vou ter a festa da convenção. Eu não vou botar os 3 ônibus de gente, mas quem resolve, quem assina a ata no final das contas, são 5, 6, 7 pessoas. E aí eu volto no exemplo da padaria. 5, 7 fazem rapidamente uma reunião e deliberam. Então você não vai ter a festa, não vai ser aquela coisa festiva, o que é ruim, porque democracia é uma festa, eleição é uma festa, mas operacionalmente eu não vejo dificuldade de ser feito. Se você fizer da forma habitual, você pode também, hoje você tem a legislação, inclusive, regulamentando a assinatura de documentos digitais. Certificado digital, vocês como advogados sabem que a gente não precisa estar presente, apresenta o recurso pela internet. E você tem sites que permitem assinaturas eletrônicas, então é uma questão de verificar uma forma dessa realização. O problema maior é que nem todos os municípios brasileiros têm acesso a esse meio. Mas aqueles que não têm são aqueles que são os menores. E justamente nos menores é onde o número de convencionais também é menor. Então, eu acho que é uma coisa que pode ser superada tranquilamente. Perfeito. Chegou uma outra pergunta aqui interessante, e essa o senhor vai saber bem responder, porque é muito contratado. O colega questiona o seguinte, o partido político ele pode utilizar o fundo partidário para contratar advogado na pré-campanha e disponibilizar para os seus pré-candidatos? Vamos lá. É possível a utilização Vamos lá. desse fundo? Vamos lá. Em princípio, pode, mas a gente tem que ver também qual que é a limitação. Não no sentido, a contratação do advogado pelo partido político é algo que desde 2019 foi regulamentado na legislação, houve uma variação na jurisprudência do TSE, depois essa variação, até pouca gente sabe, ela foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, onde o TSE disse que não poderia usar recursos do fundo partidário para pagar a despesa de um advogado que defendia não o partido, mas o candidato do partido em determinada eleição. E é óbvio que, na minha visão, que o partido tem interesse de defender os candidatos, principalmente aqueles que foram eleitos, e são as pessoas que exercem a representação popular em nome do partido político. Mas isso acabou sendo regulamentado pelo TSE, pelo Congresso Nacional, em diversos dispositivos, tanto para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como para o Fundo Partidário. Então, os partidos podem contratar, sim, advogado, até porque é essencial para que eles apresentem a prestação de contas. A prestação de contas hoje tem que ser protocolada por um advogado. Então, é evidente que o partido tem que ter o direito de contratar o advogado. Se ele contratar um advogado, de repente, não precisa nem ser o partido, pode ser a fundação, para orientar justamente aquelas pessoas, os filiados que querem disputar a convenção, no sentido de trazer a legislação, o que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer, eu acho que isso tudo está dentro do escopo partidário e do próprio estudo e desenvolvimento da política. Então, é o advogado que vai ser o consultor para orientar, falar, você quer ser candidato? Já vai cuidando, você vai precisar de certidão disso, você vai precisar de certidão daquilo. Tem um processo que a sua certidão está positiva, então vamos pegar uma certidão inteiro, teor do processo, como é que está aqui, você teve alguma condenação, você não teve condenação, aquela coisa
de consultoria prévia para orientação. Não faça isso, não pede voto, porque se você pedir voto é propaganda antecipada. Tudo isso eu acho que pode ser feito. Defender alguma representação que o candidato sofra por propaganda antecipada, também não verifico nenhuma dificuldade. O problema é você contratar para quando o advogado não exercer exatamente os atos da advocacia, nem a consultoria, nem a jurídica, para ele se transformar num elemento da campanha ali para a pessoa. Eu estou quase remunerando um cabo eleitoral. Aí eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e verificar o que aconteceu, assim como se eu estiver contratando aqui o advogado para defender o filiado em algo que não tem nada a ver com a eleição. O sujeito está respondendo por um homicídio. E aí não vai ser o partido político que vai pagar a defesa dele no processo para o advogado ir lá falar perante o júri que a pessoa é inocente. Então, em princípio, sim, pode, mas tudo, como todas as regras de direito, a gente tem que examinar a situação concreta para evitar abusos. Caso a caso. Perfeito. Doutor, nós temos poucos minutos, né? 6 minutos, eu acho, mas eu queria perguntar para o senhor, ainda assim, o que o senhor considera o grande desafio dessas eleições, considerando os tempos atuais, não para as eleições pelo tribunal que o senhor já falou, mas para as campanhas? O que seria o maior desafio nas campanhas hoje, na atual situação, e qual que seria o maior mérito, às vezes, da internet? O que pode ser a solução? A internet, ao mesmo tempo, é a melhor solução, porque ela espalha, vamos dizer, a palavra, mas, ao mesmo tempo, é a pior, porque do jeito que se espalha a palavra, se espalha a mentira também, né? E a fake news é uma coisa que daria uma outra live aqui para a gente fazer, se a gente for entrar nessa discussão. Eu vi agora, acabei de receber um pouquinho antes da gente chegar, um programa indiano. Todo mundo já viu aqueles programas que você põe uma pessoa para falar e faz o fake news como se fosse... Deepfake. Aquilo era feito com 5 ou 6... Deepfake, eram 5 ou 6 pontos na cara da pessoa. Agora é feito com a qualidade de 4K. Quer dizer, mexe um fio de cabelo, mexe o fio de cabelo da pessoa também. Quer dizer, a possibilidade de enganar. Então a internet é algo que eu considero que a gente tem que ter muito cuidado. É como uma banca de revistas. Você chega, tem 50 jornais. Você escolhe quais você confia e quais você sabe que são panfletos, que são pagos, que noticiam algo falso. Então, a internet é a mesma coisa. Vou procurar os sites que eu confio, a confiança que eu vou ter dessa ou daquela pessoa. Então, eu acho que ela é muito importante para a democracia, mas, ao mesmo tempo, é um dos males que nós estamos vivendo hoje em dia. A grande dificuldade que eu acho que os candidatos vão ter para a eleição é reinventar a eleição. Se mantida aquela linha da eleição de 2018, reinventar a propaganda, reinventar a campanha em si, se mantida aquela linha de 2018, em que vote em pessoas que não são políticas, quando na realidade todo mundo que se dizia não político era efetivamente um político, você tinha prefeito dizendo eu não sou político. Bom, então, desculpa, mas então você não está no cargo errado. Mas o maior desafio que eu vejo é essa necessidade de reinvenção e, volto a dizer, nessa intolerância que a gente tem, que nós precisamos achar um jeito de combater isso. Quer dizer, as pessoas não podem ser tão radicais ao ponto, porque hoje em dia o radicalismo cria, e isso aliado à fake news, ele cria uma bolha de crença em que nada pode ser o óbvio. Você pode mostrar a fotografia, o vídeo, levar a pessoa para assistir ao vivo o que ela acha que não acredita, que ela vai sair dali dizendo que aquilo dali são atores contratados para enganá-la, porque ela já está convencida dentro desse radicalismo. Então, eu acho que é uma questão que passa muito mais do que por leis ou por posições jurisprudenciais, mas pela própria educação da população. Acho que isso é que a gente tem que incentivar. Nós tivemos um grande problema agora na pandemia, que é causado, de certa forma, e por outro lado, bem respondido em vários locais, pelos investimentos que a gente fez em saúde. Quer dizer, que todo mundo briga, achava que era desnecessário, mas se a gente não tivesse feito os investimentos, se não existisse o SUS, as consequências seriam bem piores que a gente pode imaginar. Então, isso mostra que investimento em saúde é algo necessário, porque pode surgir, de uma hora para outra, o inesperado. E o inesperado é invisível. A educação, eu acho que é outra coisa que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. E temos que investir cada vez mais em educação para que o povo, cada dia mais, tenha mais conhecimento e possa tomar as suas decisões. E, a partir daí, com certeza,
Não estou dizendo que os atuais, os anteriores, não tenham sido bons ou não tenham sido excelentes, mas quanto mais educação, melhor será a qualidade da representação política também. Nós temos algumas perguntas, mas não vai dar tempo de responder. A live cai em 2 ou 1 minuto e a gente vai tentar responder pelos meios da Megasoft depois, pelas redes, viu, pessoal? Então, isso aí, nós estamos selecionando algumas perguntas, nós vamos combinar com o ministro, a gente passa uma resposta para os internautas. Estou aqui à disposição. Nós temos mais algum recado para passar? Doutor, faça suas considerações finais. Desde já. É só agradecer, estou aqui à disposição de vocês, para a gente sempre manter esse bate-papo. Isso, quer dizer, é uma conversa, no tom que a amizade permite, mas eu acho que os temas tratados são importantes, que a gente precisa pensar na democracia diariamente. E aí eu parabenizo a iniciativa de vocês para que a gente possa sempre manter esse diálogo, e estou à inteira disposição e agradeço. Obrigado. Perfeito. Doutor, 2 convites, um para o pessoal e outro para o senhor daqui a pouco. O pessoal tem um link lá no perfil da Megasoft, uma questão que nós estamos desenvolvendo, um curso aos pré-candidatos, que vai trazer muita informação bacana. E, doutor, eu faço parte da comissão de direito eleitoral da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Eles iam me agredir se eu não convidasse o senhor para participar de uma live com a gente. Vamos então, lá. Depois eu vou. A gente marca a data, manda o WhatsApp e a gente marca a data. Eles estão aqui na audiência aqui. Vamos lá, já está aceito. E semana que vem tem mais live também, nós ainda com convidados a confirmar, e a gente acompanha as redes sociais da Megasoft para ficar por dentro. Doutor, mais uma vez, uma honra estar junto com o senhor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, outra hora. Termine bem o copo aí. Um abraço. Até a próxima. Abraço, até logo. Tchau. Foi.